Fala, Fenômeno Azul, boa tarde. Boa tarde, né? Sejam bem-vindos aí, canal Tudo Nosso Nada Deles. Fiquem à vontade, né, pra gente falar um pouquinho da vergonha, mais uma vergonha do Clube do Remo dentro de casa. São 3 jogos sem ganhar dentro do Mangueirão. O Remo, que anteriormente era conhecido como um time caseiro, nem isso consegue ser mais aí no comando desse bacalhau estragado que o Clube do Remo tem, que se chama o entregador de colete Antônio Oliveira. O Clube do Remo hoje se resume a Marcos Braz. Marcos Braz tomou conta do Clube do Remo depois do presidente bundão que o Remo tem, Antônio Carlos Teixeira. O mesmo deu a chave ao Braz e o Braz está mandando e desmandando dentro do Clube do Remo. Deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar aqui com a gente no Tudo Nosso Nada Deles. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativo de notícias diárias do Leão Azul Paraense. Ontem o Clube do Remo perdeu por 1-0 para o Criciúma. O único resultado que não poderia acontecer acabou acontecendo aos 53 minutos do segundo tempo. Num pênalti mandrake, o Criciúma, que não tinha nada a ver com isso, o Jean Carlos foi lá e meteu a bola para o fundo do barbante. Antes disso, o Clube do Remo errou gols bizarros. Matheus Davó, um atacante da mais péssima qualidade, brincou de errar gols. Marrone errou dele. Contrataram o Ribamar também com tranças. Eduardo Melo entrou, pouco fez, já era esperado. Errou o gol dele também para variar. Pedro Rocha, que não é artilheiro, apesar de ser o artilheiro da Série B, não tem como principal característica fazer gols. Para vocês verem o nível dessa Série B, também errou o gol dele. Em cima de tudo isso, o Criciúma se armou atrás num 3-6-1, às vezes um 3-5-2, apenas com Nicolas lá na frente. Acabou na sabedoria no segundo tempo, nas mexidas de Eduardo Batista, ganhar a partida mesmo com o pênalti mandrake. Sendo assim, o Clube do Remo cada vez mais vai se distanciando do G4 e dando adeus ao Campeonato Brasileiro da Série A 2026, no ano mais fácil da Série B de pontos corridos de todos os tempos. Esse, infelizmente, é um resumo do Clube do Remo na temporada 2025. Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, deu a chave do Bainão a Marcos Braz. Marcos Braz, que lá no início, todo mundo imaginava, até eu, não vou me tirar disso não. Há um executivo que vai mudar o Clube do Remo. Um executivo que vai dar ao Clube do Remo bastidores. A grande verdade é que era só balela. Não deu bastidores ao Clube do Remo nenhum. Fomos garfados contra o Coritiba, fomos garfados ontem e nada aconteceu. Ele vai para frente da Câmara reclamar de arbitragem e a CBF nem sequer liga para o mesmo. O Remo não tem bastidores, nunca teve. Não, já teve algum tempo, mas no futebol moderno jamais teve e está a continuar sem ter. Marcos Braz, que nós imaginaríamos lá atrás, nossa, vai abrir a janela de contratação. Quando ele vendeu o Adailton, o Viseu, opa, olha só, negociações ótimas, vai trazer jogadores bons. A grande verdade é que ele trouxe para cá só mercadoria para colocar na prateleira, para vender, para ganhar o seu Shen em cima. Trouxe jogadores da 4ª divisão. Isso mesmo, o filho do Irianildo veio da 4ª divisão reserva do Brasiliense. Trouxe jogador do Vietnã, que tem menos gol que o Ribamar. Trouxe o Ribamar genérico, o Eduardo Melo, que estava na Série C no Caxias. Trouxe outros jogadores como Freitas, né? Trouxe jogadores ali também como Kaique. E trouxe aí o que era do Brasiliense, que pertence ao Fluminense. 3 jogadores do Fluminense. 3 jogadores do Fluminense que não servem para clube nenhum, mas vão servir para reforçar o Remo para a Série B, para subir para a Série A. Ou seja, 3 jogadores novos que estavam encostados no Fluminense e ele pegou lá do Rio de Janeiro, né? Deve ter alguma boa vizinhança lá entre ele e algum executivo, algum diretor do Fluminense, né? Aquele conchavo, e aí trouxe para o Clube do Remo. Não, traz para cá que eu vou enganar os bestas. Conseguiu enganar o presidente do Clube do Remo, que tem aí, fraquíssimo. Isso aí todo mundo já sabe, que o Tonhão é fraco. Não tem pulso, não tem palavra, não consegue pegar o microfone para falar, porque gagueja, né, direto. E aí ele conseguiu enganar e trouxe 3 jogadores. Ah, fui sem ônus. Não me interessa. Eu quero saber de jogador para levar o Remo para a Série A. Não jogador para ser vendido aqui futuramente, porque isso é pensamento a médio e longo prazo. O pensamento do Remo seria a curto prazo para levar o Clube do Remo à Série A. Ou seja, veio para cá mais um cara do mesmo, como o Thiago Alves, veio para cá em 2021, como outros executivos que vieram para cá só ganhar dinheiro à custa do Remo. Só que agora veio um cara mais esperto que conseguiu enganar em menos de 30 dias o presidente azulino. Se o Clube do Remo é um clube sério, se o Clube do Remo tem pessoas sérias,
O Antônio Oliveira não estava no Remo desde a derrota para a Ferroviária. Blindaram o cara. Empate fora de casa, blindaram o cara. E o presidente do Clube do Remo é o grande culpado. Porque ele está como presidente. Ele é o maior mandatário do Clube do Remo. O que foi que ele fez? Absolutamente nada. Se calou, se fechou atrás de cortinas, atrás de omissão, se fechou atrás do silêncio e não dá uma resposta ao Clube do Remo. Uma resposta ao torcedor. E com isso o Clube do Remo vai nadando a braçadas largas para o não acesso, para ficar no meio de tabela. Já tem torcedor se perguntando se o Remo consegue os 45 pontos para não cair de divisão. Situação complicada. Um planejamento feito lá no início pelo Papelinho e o Daniel Judas Paulista foi desfeito da pior maneira possível. Quando a gente pensou que o Remo iria cair para cima, o Remo realmente caiu para baixo e está muito machucado. Eu estou gravando esse vídeo aqui, meio-dia e 40. Esse vídeo deve ir aos 13h30, 13h20. Às meio-dia e 40, se o Remo é um clube sério, se o Remo tem presidente, o Remo não tem presidente, e culpa dos sócios, proprietários, remidas, etc, etc, que apoiaram isso aí e votaram, vocês são os grandes culpados, me desculpe a sinceridade, não fiquem com raiva de mim porque isso é sinceridade. Se o Remo é um clube sério e tem um presidente, não é vendido para poucas pessoas, o Remo hoje não teria mais um presidente. Aliás, um executivo e um treinador da qualidade do Braz, e principalmente o treinador Antônio Oliveira. Meio-dia e 40, o Remo perdeu mais uma em casa, dando adeus à Série A do Campeonato Brasileiro, 4 milhões jogado no lixo, no ralo, e o Antônio Oliveira não foi demitido. Tem que ter reunião. Reunião. Não tem reunião na hora de decidir preço de ingresso, é rápido. O jogo com o Coritiba mal acabou, já estava sendo anunciado o preço dos ingressos para o jogo de ontem. Não tem reunião para pedir contratação, para pedir a opinião do torcedor. Não existe reunião, mas tem que ter reunião para demitir o treinador. O Remo não é sério. Se o Remo quisesse dar uma chacoalhada e dar uma resposta ao torcedor e tentar ainda o acesso, que não é difícil, mas se tornar impossível com o Braz e o Antônio Oliveira no Remo, mas se quiser se tornar menos difícil, sabe o que faria hoje? O Tonhão chegaria, faria uma reunião, uma coletiva com a imprensa, com os canais de YouTube, que representam o torcedor, sim. Olha, a partir de hoje, Antônio Oliveira não está mais no comando azulino, é oficial, jogaria a nota, né? Mandaria a Ascom, a assessoria de comunicação do Remo, jogar a nota, independente se o Braz vai querer ou não, o Braz é um funcionário do clube, não é nada mais do que esse. Acabou. Vamos atrás do novo treinador. Hoje, passava sexta-feira na frente do computador, de um telefone atrás de um treinador. Faria uma proposta para o Eduardo Batista sair do Criciúma. Ontem o cara se jogou para o Remo. O Remo tem o melhor elenco da Série B. Só faltou dizer, não tem comandante. Até o exige dinheiro. O Remo tá jogando 4 milhões no lixo. Não tem dinheiro dentro do Bainão? Não tem dinheiro dentro da sede? Paga a multa rescisória, enfraquece o Criciúma, traz um cara pra cá que gosta do Remo e é um treinador, não é um entregador de colete. Se não desse e não quisesse sair de lá por multa, etc, etc, traz um treinador de verdade pra cá. Traz um treinador que entenda de futebol, não fica entregando colete adoidado no Bainão, nos treinamentos, onde o Remo não tem porra nenhuma taticamente. Depende da qualidade dos seus jogadores. Pega umas 5 ou 6 bombas desse elenco aí que estão enganando, roubando o Remo. Demite, faz acordo financeiro, sei lá, dá um jeito. Tem que sacudir o elenco. Os caras não falam em acesso em nenhum momento. Por quê? O time, o elenco, ele é pura e mera semelhança do seu treinador e do seu presidente. O ambiente que tu vive vai dizer onde tu cresce. E esse elenco do Remo não cresceu desde a saída do Daniel Paulista, essa é a grande verdade. O elenco do Remo diminuiu tecnicamente, taticamente falando, porque o treinador do Remo pensa pequenino, pensa conforme o que ele entrega dentro de campo ao elenco azulino. O executivo do Remo também não está nem um pouco preocupado, está bem, né? Está negociando. Dane-se o Remo numa Série A onde a cobrança seria maior. Traz um treinador que jogue de forma propositiva. O Remo não jogou de forma propositiva? Não dá para jogar assim? Dá. Traz um treinador que jogue para frente, que mude esquema tático. Demitiria umas 5 ou 6 bombas do Remo aí que estão só roubando o nosso dinheiro, a nossa paciência, o nosso tesão de ir pro estádio. Pronto. A torcida já vai começar a apoiar mais,
vai começar a ter outro sentimento, até porque a diferença pro G4 é 4 pontos, 5 pontos vai ficar. Não é nada demais. Resto 14 rodadas, são 42 pontos, 3 vezes 14, 42 pontos. Dá para subir, daria para subir. Caso isso acontecesse, tudo isso aqui é subjeção. Nós não temos presidente, não temos executivo. Temos executivo para ele mandar no que ele quer, não para ele mudar, né, a história do Remo. Cadê que ele dá uma coletiva agora? Frouxo, executivo frouxo. Lá no Rio de Janeiro, por isso que queriam dar porrada nele. A defesa do Flamengo não é igual ao do Remo. Do Remo tá omissa demais ultimamente. Inclusive, parabéns aos torcedores ontem que foram cobrar e querer invadir a coletiva dele. Era para ter invadido mesmo, mas infelizmente tem mais segurança para defender lá no Mangueirão do que nas ruas de Belém do Pará, onde a criminalidade impera. É para isso que serve. Então, pessoal, realmente é complicado a situação do Clube do Remo. 12h45. Passaram esses 5 minutos e até agora o Antônio Oliveira não foi demitido. Reunião para demitir um cara que está fazendo mal para o teu clube. É só o Clube do Remo. Vamos esperar mais notícias. As mais notícias ou mais notícias, né? As mais ou mais notícias. A mais notícia seria: ele vai permanecer, tem mais tempo para trabalhar, o time evoluiu ontem, não fez gol. Aquela mesma balela de sempre. Ou mais notícias, boas notícias seriam: ele foi demitido, vamos atrás do treinador, vão atrás da porra do centroavante. Terça-feira se encerra a janela de contratação. Inclusive, esse novo atacante, se vier, tem que ser indicado pelo novo treinador. Porque se o Braz for, ele vai lá no Fluminense pegar um da categoria sub-20 ou sub-17 para trazer para cá. Valeu, galera. Tudo nacional deles aqui. Canal verdadeiro, que não tem medo de falar o que está acontecendo. Não fica passando pano, não. E a gente não tem aqui medo nenhum de estar dando a informação verdadeira e também não fica se apegando a uma única informação para dizer é isso, nós falamos, não, nós falamos lá atrás e em algum momento erramos, nós vamos aqui, vamos vir aqui mudar a nossa opinião, não ficar sustentando o errado, a gente tem que sustentar o certo e o que está acontecendo. Esse é o canal Tudo Nacional deles há mais de 5 anos. E me esperem dentro do Remo, tô chegando para fazer perguntas e fazer entrevistas e ir para dentro de campo. Falta bem pouco. Valeu, galera. Fui.